Olá, sejam muito bem-vindos, jovens do curso técnico de Segurança do Trabalho, na forma EAD subsequente. Meu nome é professor Alexander Freire, trabalho aqui no IFSU de Minas, no campus Machado. Pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso vídeo. Esse aqui é o vídeo número 3. Deixa eu só passar para outra tela. A gente parou no último vídeo nas estratégias de avaliação ambiental, nas definições. Então, nós vimos o objetivo da avaliação, o que tem que ser avaliado, dos métodos de amostragem, que tipo de método a gente utiliza, sabendo que nós podemos utilizar as normas nacionais e internacionais. A gente viu também o tempo de amostragem, que é muito importante para nós, deve cobrir um ciclo de trabalho, preferencialmente. E agora a gente parte também para uma outra definição, que está relacionado a dos períodos para a realização das coletas e medições. A amostragem deve ser realizada em condições normais de trabalho, em períodos de efetiva realização das atividades a serem avaliadas. Então, esse período para a realização das minhas coletas, ele é muito importante, tá? Para eu não fazer uma medição ou uma coleta equivocada ou errada. E o número de amostragem? A quantidade de amostragem ela deve permitir um estudo que possibilite a representatividade da exposição, pois podem estar presentes flutuações na concentração ou intensidade dos meus agentes, devido a modificações ambientais, como a gente viu, né, no exemplo anterior. Às vezes a temperatura ela acaba influenciando muito nesse tipo de análise aí. E outra coisa importante para nós, que o número de amostragens, ele vai, muitas das vezes, ele tem um custo. Então, se eu faço 10 amostragens, um profissional que está dando assessoria para nós, um profissional externo, ele tem um custo. Se eu fizer 50 amostragens, o custo ele acaba sendo maior. E por isso que é importante a gente definir exatamente. Porque às vezes a gente tem a tendência a não querer fazer muitas amostragens para poder gastar menos. Mas se eu não faço essa amostragem, eu não vou ter a melhor representatividade da minha exposição. É importante também a gente compreender os grupos homogêneos de exposição ou os grupos que são semelhantes. Quando possível, para grupos de trabalhadores que exerçam atividades e condições semelhantes. Então, eu tenho um grupo de determinados trabalhadores que trabalham dentro lá de um setor, dentro de um processo, e esse pessoal, as atividades deles são semelhantes. O que um faz, o outro também vai fazer. Então, se eu faço uma análise, uma avaliação para este setor ou este processo, vai valer para todo este grupo de trabalhadores, tá? Também nós devemos considerar as normas amparadas por estudos científicos para dar embasamento para nosso técnico e também no futuro embasamento jurídico. Qualquer depois problema jurídico que a empresa venha a sofrer, ela, se tiver feito uma análise, uma boa análise, e essa análise ela tiver amparada por estudos científicos, isto é importante para a empresa. Também realizar uma exposição estimada, que é uma aproximação da exposição real. Também aqui é importante a gente ter bom senso, saber avaliar, para que a gente possa ter a exposição real mais próxima da exposição que a gente vai poder fazer avaliação e fazer todas essas medições. Então, ressalta-se que a exposição real somente seria possível se fizesse as medições em tempo real e contínuo, para todos os trabalhadores e durante toda a sua vida laboral, dentro e fora do ambiente de trabalho. O que a gente sabe, né, pessoal, é inviável tanto técnica como economicamente. Aqui, a gente coloca na sua vida laboral, dentro e fora do ambiente de trabalho, porque a gente também, é claro, dentro do ambiente de trabalho, a empresa, se ela sabe de um determinado agente de risco, ela tem as medições, ela vai fazer o controle, mas o trabalhador, quando ele vai para casa, aí já sai fora do escopo da empresa.
Pegando um exemplo aqui bem básico, que a gente sempre fala, lá na minha empresa, eu tenho um controle, eu tenho muitas ações voltadas para proteger a questão do ruído, da intensidade sonora do meu trabalhador. Aí lá né, a gente utiliza protetores, protetores auriculares, a gente utiliza abafadores, mas aí o meu trabalhador vai para casa. Aí lá na casa dele, ele coloca um fone de ouvido e escuta música muito alta. Então já é sabido, né, que esse tipo de foninho aqui que a gente utiliza, quando a gente aumenta muito a intensidade, ele vai causar ao longo do tempo um dano para o nosso ouvido. E tanto é que esses foninhos, quando a gente vai aumentando no celular, ele avisa, né? Ó, você está aumentando a tua intensidade além do permitido. Você quer fazer isso? Ele te pergunta. Mas, via de regra, né, todo mundo coloca e vai aumentando o som cada vez mais. O profissional responsável pela avaliação da exposição deve estabelecer uma estratégia de amostragem que contorne as dificuldades aqui apontadas. Então, dentro lá da minha empresa, do meu setor, eu vou ter as minhas dificuldades. Então, eu tenho que ter uma boa estratégia para que eu possa fazer uma melhor avaliação. E então, dentro, né, de cada especificidade, de cada empresa, de cada setor, eu tenho que ter uma boa estratégia de amostragem, porque senão eu vou acabar errando, eu vou acabar pecando. Devemos coletar as amostras de forma tal que se consiga, além da representatividade da exposição do trabalhador, um número de amostras com duração, frequência e condições de coleta estatisticamente aceitáveis. Então, se eu não tiver esse conhecimento, eu posso também acabar cometendo erros. Neste ponto, há necessidade de um bom conhecimento técnico e higiene ocupacional, e, sobretudo, bom senso, né, para a gente poder ponderar e utilizar uma estratégia da melhor forma, compatível com o que é tecnicamente necessário e o praticamente realizável. Então, a gente sabe, né, fazer uma boa avaliação de 100% dos nossos trabalhadores. Se eu tiver uma empresa que tem 1.000 funcionários, eu não vou conseguir fazer de todos, praticamente impossível. Mas eu tenho que também lembrar que o que seja tecnicamente necessário, eu tenho que executar. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o limite de tolerância. Agradeço a participação de vocês, desejo bons estudos e até mais. Boa tarde.